uma tranquila manhã de abril de 2013, Fiona Anderson foi vista caminhando pelas ruas de Lowestoft, segurando o ursinho de pelúcia favorito de seu filho mais novo. As pessoas que passavam não pensaram muito nisso. Apenas viram uma mãe cantando suavemente uma canção de ninar. No entanto, o que ninguém sabia eram as decisões difíceis que Fiona havia tomado e que em breve mudariam tudo. Algumas horas depois, equipes de emergência chegariam a uma cena surpreendente, deixando toda a comunidade em estado de choque. O que realmente aconteceu por trás das portas fechadas naquela manhã. Fiona Anderson, nascida em 1990 no Reino Unido, era uma das 3 filhas de Carrie e Michael Anderson. Seu pai servia na Força Aérea Real, enquanto sua mãe se dedicava a cuidar das filhas. Fiona tinha 2 irmãs, Claire e Laura, e juntas cresceram em um ambiente familiar harmonioso. Ela frequentou várias escolas primárias em Loft, uma cidade no sul da Inglaterra, e era frequentemente descrita como uma criança brilhante e encantadora que adorava filmes da Disney e brincar com suas bonecas. Nos primeiros anos, Fiona era extrovertida e popular, mas, à medida que crescia, tornou-se mais reclusa e passava por oscilações de humor. Essas mudanças preocupavam seus pais, que a levaram a especialistas. Embora tenha sido diagnosticada com problemas de saúde mental, nenhuma condição específica foi identificada, e sua situação foi se agravando. Apesar do apoio da família, Fiona acreditava que poderia lidar com seus desafios sozinha. Em 2008, ela conheceu Craig McLean e começaram um relacionamento. Decidiram morar juntos, mesmo sem empregos estáveis. Craig frequentemente trocava de trabalho, o que tornava a situação financeira instável. No mesmo ano, Fiona ficou grávida, o que aumentou a pressão emocional e financeira. Segundo familiares, a saúde mental de Fiona piorou durante a gravidez. Ela se recusou a participar de consultas pré-natais regulares e a seguir os conselhos dos pais e médicos. Craig também se opôs à interferência da família de Fiona. Em junho de 2009, preocupados com os cuidados pré-natais de Fiona e o ambiente familiar instável, os serviços obstétricos encaminharam seu caso para os serviços de proteção à infância. Pouco depois, as autoridades intervieram para garantir o bem-estar do bebê que estava por vir. No dia 21 de julho de 2009, Fiona e Craig receberam sua primeira filha, Lavina. Após o nascimento, assistentes sociais solicitaram que o casal concordasse em colocar Lavina sob cuidados voluntários, mas eles recusaram. Apenas 2 meses depois, Lavina foi internada no hospital, onde os médicos constataram que ela estava severamente abaixo do peso. Fiona Anderson, após receber cuidados, começou a ganhar peso, confirmando que não estava sendo alimentada adequadamente pelos pais. Apesar das tentativas repetidas dos assistentes sociais para convencê-la a abrir mão da guarda, Fiona insistia que era uma boa mãe e nunca entregaria sua filha. Pouco depois, ela e Craig foram despejados devido a aluguéis não pagos, forçando-os a depender da generosidade de amigos e familiares, o que não proporcionava um ambiente estável para as crianças. Eles ficaram temporariamente com conhecidos e depois se mudaram para a casa dos pais de Craig. As coisas melhoraram um pouco e a intervenção dos serviços sociais diminuiu. Em junho de 2010, Fiona deu à luz seu segundo filho, um menino chamado Eddie. Contudo, com 2 crianças pequenas e a renda instável de Craig, o casal enfrentou desafios financeiros crescentes. Felizmente, Craig conseguiu um emprego mais estável, permitindo que alugassem uma casa em Loft em fevereiro de 2011, dando a impressão de que estavam finalmente encontrando estabilidade. Entretanto, em maio de 2011, os serviços sociais foram alertados novamente após vizinhos denunciarem que Lavina e Eddie estavam dormindo em um carrinho de bebê por 13 noites e sendo alimentados apenas com biscoitos. Quando assistentes sociais e policiais visitaram o lar, encontraram as crianças desnutridas e confinadas em cercadinhos. Após uma avaliação, foi determinado que elas estavam emocionalmente afetadas e apresentavam dificuldades de linguagem, resultando na inclusão da família em planos de proteção infantil por negligência. Fiona se sentiu vítima e ofendida com a sugestão de que não era uma boa mãe, enquanto Craig estava frequentemente ausente, alegando que trabalhava horas extras
embora sua renda não refletisse isso. Apesar dos desafios e da relação conturbada, o casal não tomou precauções para evitar novas gravidezes. Em maio de 2012, nasceu seu terceiro filho, Kaiden, e os serviços sociais rapidamente se envolveram devido a preocupações sobre a capacidade dos pais de cuidar de mais uma criança. Em agosto, as autoridades iniciaram procedimentos legais contra a família, mas o caso estagnou devido à falta de acompanhamento de um assistente social, enquanto as dificuldades financeiras continuavam a aumentar. No final de 2012, Fiona descobriu que estava grávida de seu quarto filho, uma menina. Sua saúde mental, já fragilizada, foi ainda mais afetada pelas mudanças hormonais decorrentes das frequentes gestações e partos, tornando-a incapaz de lidar com o estresse crescente. Sua família observou que Fiona estava se isolando cada vez mais, recusando a ajuda de outros, mantendo apenas Craig próximo, que por sua vez estava se distanciando cada vez mais. Fiona estava cada vez mais isolada, e Craig havia iniciado um relacionamento com uma mulher polonesa que conhecera no trabalho. A ideia de se mudar com ela, sem as responsabilidades da paternidade, parecia atraente. Em março de 2013, Craig decidiu deixar Fiona e se mudar com sua nova parceira, sem revelar a verdadeira razão da separação. Ele simplesmente pegou suas coisas e foi embora, deixando Fiona com 3 filhos e outro a caminho, além de estar desempregada. Os serviços sociais continuaram monitorando as condições de vida da família, especialmente com a chegada iminente do quarto filho. No domingo, 14 de abril de 2013, Craig visitou a casa, trazendo biscoitos para as crianças. Após passar um tempo com elas, pediu para conversar com Fiona. Durante a conversa, revelou que tinha começado um relacionamento com outra mulher e que a separação seria definitiva. Essa notícia confirmou as suspeitas de Fiona sobre o motivo de Craig ter ficado fora até tarde nos últimos meses. A reação de Fiona foi explosiva. Durante a discussão, ela pegou um objeto afiado da cozinha e feriu Craig no ombro. Ele caiu no chão, sangrando, enquanto as crianças, aterrorizadas, assistiam. Craig conseguiu se afastar, cobriu o ferimento com um guardanapo e chamou uma ambulância, que o levou ao hospital por volta das 8 da noite. Lá, ele mentiu para os médicos, dizendo que tinha sido atacado por um estranho que tentara roubar seu telefone. Ele explicou mais tarde que mentiu para evitar complicações com os serviços sociais, temendo que seus filhos fossem tirados deles, uma possibilidade que sempre os assombrava. Craig acreditava que Fiona era a única responsável pelos problemas com os serviços sociais e negava qualquer responsabilidade pelas avaliações negativas que haviam recebido. Ao se preparar para deixar o hospital, recebeu uma mensagem de texto de Fiona, na qual ela pediu que ele dissesse boa noite às crianças, pois seria a última vez que ele as veria. Sem dar muita importância à mensagem, Craig deixou o hospital e foi para a casa de sua nova parceira. O hospital informou a polícia sobre o ataque, mas quando os policiais chegaram, Craig já havia partido. Eles decidiram visitar o último endereço que tinham dele, a casa que compartilhava com Fiona e as crianças. Quando tocaram o interfone, Fiona se recusou a abrir a porta, afirmando que não via Craig há mais de um mês. Sem mais pistas, a polícia foi embora. Na manhã de 15 de abril de 2013, a polícia e equipes de emergência foram chamadas a um estacionamento após alguém encontrar o corpo de uma mulher em uma área residencial. Os paramédicos tentaram reanimá-la, mas infelizmente ela foi declarada morta no local. Os investigadores notaram que havia 4 nomes escritos em seu corpo e, pela sua aparência, claramente estava em estado avançado de gravidez. Após a análise da cena, ficou claro que a mulher havia caído de um edifício alto, resultando em sua morte imediata, assim como a do seu bebê. Foi iniciada uma investigação para identificar a mulher falecida, e as filmagens de vigilância da área mostraram uma mulher vestindo roupas semelhantes às da vítima, o que ajudou a polícia a identificá-la como Fiona Anderson, de 23 anos. Com a identidade de Fiona confirmada, a polícia descobriu que ela era conhecida dos serviços de proteção à criança e tinha 3 filhos. Ao chegar à casa de Fiona e não receber resposta, os policiais entraram e encontraram uma cena inesperada. As 3 crianças foram encontradas em seu quarto, deitadas e cercadas por bichos de pelúcia,
cada uma com marcas de batom e mensagens escritas em marcador nas paredes. Uma das mensagens dizia que ela amava as crianças e as havia colocado na cama com seus brinquedos favoritos, destacando a paz que elas aparentavam. Cada criança tinha seu nome e um coração desenhado em verde no torso. Investigadores também encontraram uma carta rasgada no lixo que revelava o estado emocional de Fiona, onde ela expressava sua dificuldade em lidar com a separação de Craig e sua intenção de não deixar os filhos para trás. Os corpos das crianças foram levados para a autópsia, enquanto a polícia isolou o apartamento para a investigação. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente, e amigos e vizinhos se reuniram para deixar flores e homenagens na entrada do prédio. Craig, acompanhado por sua mãe, também visitou o local, onde se encontrou com jornalistas e expressou sua dor, mencionando que sentia que era Fiona ao ouvir as notícias. Durante uma entrevista, Craig revelou que Fiona o havia atacado na noite anterior, quando ele informou que estava saindo para estar com outra mulher. Para a polícia, a saída de Craig parecia ter sido o gatilho que levou Fiona a tomar suas decisões trágicas. Investigadores descobriram que, algumas horas antes da tragédia, Fiona havia postado mensagens desesperadas nas redes sociais, mencionando que Craig havia a deixado. Em suas postagens, ela expressava seu amor por ele e suas crianças, compartilhando fotos e um ultrassom que mostrava que estava esperando uma menina. As autoridades divulgaram as filmagens de vigilância na esperança de esclarecer os últimos momentos de Fiona. Com isso, várias testemunhas relataram ter visto Fiona caminhando pela cidade na manhã de 15 de abril. As filmagens mostraram Fiona, com um casaco branco longo e sapatos pretos, indo em direção à casa de Craig, onde deixou uma nota em sua caixa de correio antes de deixar as chaves de seu apartamento em um local próximo. Após a tragédia que envolveu Fiona Anderson e seus filhos, a comunidade de Lois Duff ficou em estado de choque. O caso atraiu a atenção da mídia, que começou a investigar as circunstâncias que levaram a esse desfecho tão doloroso. Com o avanço das investigações, surgiram relatos de vizinhos e amigos que mencionaram o comportamento isolado de Fiona e os sinais de que ela precisava de ajuda. As autoridades começaram a revisar a atuação dos serviços sociais. Muitas pessoas questionaram se havia sido feito o suficiente para proteger Fiona e suas crianças. Relatórios indicaram que, embora Fiona tivesse buscado ajuda em alguns momentos, ela frequentemente se sentia julgada e desconectada dos profissionais. Essa desconexão pode ter contribuído para sua recusa em aceitar o suporte que lhe era oferecido. Durante a cobertura midiática, profissionais de saúde mental e defensores da criança enfatizaram a importância de um sistema mais robusto de apoio para mães em dificuldades. Eles argumentaram que, ao invés de apenas intervenções reativas, era necessário um acompanhamento mais contínuo e empático, que considerasse as complexidades da vida familiar e os desafios que muitos enfrentam. A história de Fiona se tornou um símbolo das falhas do sistema de proteção à infância, levantando discussões sobre como as intervenções poderiam ser mais eficazes. Em várias plataformas, grupos de apoio foram criados para mães que enfrentavam dificuldades semelhantes, promovendo a conscientização sobre saúde mental e oferecendo suporte emocional. Em meio à tragédia, algumas famílias decidiram se unir para homenagear Fiona e seus filhos. Organizaram vigílias e campanhas para arrecadar fundos para instituições que trabalham com saúde mental e apoio a mães em situação de vulnerabilidade. Essas iniciativas buscavam transformar a dor e a perda em uma força para a mudança. Enquanto isso, Craig McLean, que inicialmente tentou se distanciar da situação, foi chamado a prestar contas. A pressão da mídia e da comunidade levou a uma investigação sobre sua responsabilidade. Muitas pessoas questionaram sua postura em relação a Fiona e a sua família, especialmente considerando o impacto emocional que sua partida teve. Craig, em algumas entrevistas, expressou arrependimento e tristeza, mas muitos sentiram que suas palavras eram insuficientes diante da gravidade do que ocorreu. Ao longo dos meses seguintes, a investigação criminal continuou. O caso foi examinado sob a ótica do impacto emocional e psicológico que Craig e Fiona vivenciaram. Especialistas foram convocados para analisar as interações da família e como essas dinâmicas influenciaram as decisões de Fiona. Com o tempo surgiram relatos de que Fiona havia tentado, em várias ocasiões,
Estabelecer um diálogo com Craig sobre suas dificuldades, mas sentia que suas preocupações não eram levadas a sério. Esse sentimento de impotência pode ter contribuído para a sua crescente desilusão e isolamento. O veredito final sobre o caso de Fiona e seus filhos não foi apenas uma conclusão sobre as circunstâncias daquela fatídica manhã, mas uma chamada para uma reflexão mais profunda sobre o suporte à saúde mental e à dinâmica familiar. O caso gerou um movimento em busca de mudanças nas políticas de proteção à infância para que nenhuma outra família passasse pelo mesmo sofrimento. À medida que os meses se transformaram em anos, o legado de Fiona Anderson tornou-se uma história de alerta. O diálogo sobre saúde mental e o suporte adequado para famílias em crise passou a ser mais aberto e acolhedor. A tragédia que uma vez foi apenas uma notícia tornou-se um ponto de virada para a conscientização sobre a necessidade de intervenções mais humanas e compreensivas. Organizações sem fins lucrativos e grupos comunitários começaram a trabalhar em parceria com serviços sociais para criar programas de apoio mais efetivos, que priorizavam a saúde mental e o bem-estar das mães. Esses esforços visavam não apenas tratar os sintomas, mas também abordar as causas subjacentes que muitas vezes levam a situações de crise. A comunidade de Lowestoft, que antes parecia fragmentada após a tragédia, começou a se unir em torno dessa causa comum. As pessoas começaram a se conectar, compartilhar histórias e se apoiar mutuamente, criando um ambiente onde a vulnerabilidade não era mais vista como uma fraqueza, mas como uma oportunidade para o crescimento coletivo. Fiona, apesar de sua história trágica, tornou-se um símbolo de luta por mudança e uma lembrança de que todos são humanos, suscetíveis a desafios e dificuldades. Sua história ajudou a moldar uma nova narrativa sobre paternidade, apoio e amor em tempos de crise. Assim, enquanto a dor da perda nunca desapareceria completamente, a busca por compreensão e empatia deixou um legado que poderia, de alguma forma, iluminar o caminho para aqueles que ainda lutam. A memória de Fiona e de seus filhos se transformou em um apelo por compaixão e ação, lembrando a todos que por trás de cada história há uma vida, uma luta e, muitas vezes, uma necessidade urgente de apoio. O trágico caso de Fiona Anderson, que resultou na morte de seus 3 filhos em 2013, traz à tona várias lições importantes sobre saúde mental, apoio social e os desafios enfrentados por mães em situações de crise. A história de Fiona é um lembrete doloroso dos limites que podem ser alcançados em momentos de desespero e da importância de se compreender a complexidade da saúde mental. Primeiramente, é essencial reconhecer que a saúde mental é um aspecto crítico do bem-estar geral. Muitas vezes, a sociedade tem uma visão limitada e estigmatizada sobre doenças mentais, levando a um silêncio que pode ser perigoso. Fiona Anderson enfrentava sérios problemas de saúde mental, e sua história ilustra como essas questões podem se agravar sem o apoio adequado. A falta de compreensão e empatia em relação a essas condições pode fazer com que indivíduos que precisam de ajuda se sintam isolados e sem opções. Além disso, o caso destaca a importância de redes de apoio. Muitas mães, como Fiona, enfrentam pressões sociais, financeiras e emocionais que podem ser esmagadoras. A ausência de um sistema de suporte forte, seja através de familiares, amigos ou serviços de saúde mental, pode contribuir para o agravamento de problemas já existentes. Investir em recursos de apoio para famílias, especialmente para aquelas em situações vulneráveis, é fundamental para prevenir tragédias semelhantes. Outro aspecto a ser considerado é a necessidade de intervenções precoces. Profissionais de saúde e educadores devem ser treinados para reconhecer sinais de alerta em pais e cuidadores que possam estar lutando com problemas de saúde mental. A detecção precoce pode facilitar a intervenção e o tratamento, ajudando a evitar situações extremas. É vital que as comunidades se tornem mais proativas em oferecer suporte, em vez de reativas somente após ocorrências trágicas. A narrativa em torno de casos como o de Fiona Anderson também revela o papel da mídia na percepção pública sobre saúde mental. A cobertura muitas vezes sensacionalista pode desumanizar os indivíduos envolvidos
e reduzir a discussão a um mero caso de crime, sem considerar os fatores subjacentes que contribuíram para a situação. É crucial que a mídia trate esses assuntos com sensibilidade e responsabilidade, contribuindo para a conscientização e a empatia, em vez de perpetuar o estigma. Além disso, as políticas públicas devem evoluir para abordar essas questões. A tragédia de Fiona é um chamado à ação para que governos e instituições de saúde mental reavaliem suas abordagens. Investir em programas de prevenção e em recursos acessíveis para tratamento de saúde mental é vital. Programas que promovem a saúde mental em comunidades, oferecem suporte a famílias e educam sobre a importância do bem-estar emocional podem fazer uma diferença significativa. Finalmente, a discussão sobre saúde mental deve incluir uma perspectiva interseccional, reconhecendo que fatores como classe social, raça e acesso a serviços de saúde influenciam a experiência de indivíduos com problemas mentais. As mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, enfrentam barreiras únicas que exigem soluções personalizadas e inclusivas. Em resumo, o caso de Fiona Anderson serve como um alerta sobre a fragilidade da saúde mental e a necessidade urgente de um sistema de apoio robusto e eficaz. É fundamental que, como sociedade, aprendamos a reconhecer os sinais de alerta, ofereçamos apoio e tratemos a saúde mental com a seriedade que merece. Somente assim poderemos trabalhar para evitar que tragédias como a de Fiona se repitam e construir um futuro mais empático e compreensivo para todos. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal e não esqueça de deixar o seu like. Escolha entre esses dois casos que estão aparecendo agora na tua tela. Tenha um excelente dia.